Originalmente a Comissão de Inquérito até é um programa das manhãs 360, mas em dia de aniversário, 5º aniversário da Rádio Observador, importamos aqui para a tarde política. Há pouco estivemos com Pedro Santana Lopes a responder às perguntas da Comissão de Inquérito. Para esta edição temos connosco o ex-ministro das Finanças e deputado socialista Fernando Medina. Fernando Medina, muito boa tarde, obrigado pela disponibilidade. Muito boa tarde, obrigado pelo convite e muitos parabéns ao Observador e a toda a equipa. Muito obrigado. Fernando Medina, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Pedro Santana Lopes conseguiu há pouco 15 pontos, portanto a bitola está alta, prepare-se. Já conhece as regras da Comissão de Inquérito? Não conheço. Então vamos a elas. Temos 5 perguntas para lhe fazer sobre os últimos 5 anos, para assinalar este 5º aniversário da Rádio Observador. Por cada resposta certa recebe 5 pontos. Se tiver ajuda, pode ter ajuda, fica com 2 pontos. As respostas erradas dão direito a nada, 0 pontos. Vamos a isto? Vamos a isto. Cabe-me a mim fazer-te a primeira pergunta. Fernando Medina, bem-vindo. Esta pergunta é demasiado fácil. Judite França, Vanessa Cruz, foram vocês. Há aqui um conluio com Fernando Medina. É para começar. Fernando Medina, primeira pergunta. Qual foi o saldo orçamental em 2023? A sério? Essa pergunta é para mim? A sério? A sério? Essa pergunta é para mim. 1,2%. 1,2% do PIB. O maior saldo orçamental registado na democracia. Isso corresponde a quanto em euros? Que essa era a pergunta difícil. Corresponde a cerca de 3 mil milhões de euros. Muito bem, 3.194 mil milhões de euros. Não precisou de ajuda, já tem os 5 pontos no papo nesta primeira questão. Ora, o Governo garante que Fernando Medina e o anterior Governo deixaram as contas públicas bastante pior do que apregoaram e o senhor acusou Joaquim Miranda Sarmento de impreparação e inaptidão técnica ou falsidade política. Ora, o Ministro das Finanças esteve ontem na Comissão de Orçamento e Finanças, manteve as acusações. Como é que responde? Recorreria ao mesmo tipo de qualificações? Eu optei por duas, ou uma ou outra. Creio que os dados são públicos, são conhecidos. O próprio Governo reconhece que este ano terá um excedente orçamental. É certo que teremos em 2024 um excedente orçamental. Veremos a dimensão. Eu aposto num valor bastante mais próximo do que o do Banco de Portugal diz, de cerca de 1% do PIB. O que significa que isso não é compatível com uma afirmação de dizer que a herança que receberam foi uma herança que não era positiva. Pelo contrário, foi a melhor herança em termos de finanças públicas que qualquer governo recebeu nestes 50 anos de democracia. Tendo em conta que não acredita que o Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, não sabe a diferença entre contabilidade nacional e contabilidade pública, portanto, podemos excluir a impreparação e a inaptidão técnica? Eu essa expressão, aliás, utilizei para, não sobre essas rubricas de contabilidade, mas sobre o tema dos cabimentos. Isto é, a acusação que tinha sido feita de que o Governo tinha feito despesa sem cabimentar, isto é, fora do quadro do orçamento, à revelia das regras. Isso, pura e simplesmente, não é possível ser feito. Já vi que o Ministro das Finanças recuou relativamente ao tom dessa sua primeira afirmação. Pronto, ficamos só pela parte do aproveitamento político, que é facilmente desmontado pelo próprio discurso do Ministro das Finanças ao reconhecer que terá um excedente este ano e, na minha opinião, terá um excedente significativamente maior do que o Governo está a assumir, bastante mais próximo daquilo que o Banco de Portugal afirma que será de 1% do PIB. E o PS não pode, eventualmente... Um excedente de 1% do PIB dificilmente pode classificar e dizer que teve uma má herança quando chegou. E o PS não pode vir a contribuir para comprometer esse excedente, Fernando Medina? Pergunto-lhe isto porque têm sido aprovadas no Parlamento medidas como o fim das portagens nas ex-SCUT ou a descida do IVA da eletricidade, medidas que o PS não defendeu quando foi governo e foi há muito pouco tempo. Isso não pode pôr em causa as metas orçamentais para este ano? O saldo orçamental positivo não pode ficar comprometido? As medidas aprovadas no Parlamento até agora, e sublinho até agora, nomeadamente essas duas, têm uma dimensão financeira muito reduzida, aliás, pouco acima de 1/10 do PIB. Não é por essas medidas que haverá um tema orçamental sobre isso. Mas é evidente que é importante que haja um debate e um diálogo relativamente às matérias de foro orçamental e que
não se comprometam aquilo que eu considero fundamental e sempre considerei e continuarei a considerar, que é a trajetória de equilíbrio das nossas contas públicas que tanto esforço custou ao país conquistar. Muito bem, vamos à segunda pergunta. Qual foi o valor da multa que a Comissão Nacional de Proteção de Dados aplicou à Câmara de Lisboa pelo envio de dados pessoais de 3 ativistas russos anti-Putin à Embaixada da Rússia? Creio que 1,2 milhões de euros. Certíssimo. Vai com 10 pontos já. 10 pontos. Está lançado. O caso foi conhecido em plena pré-campanha autárquica e motivou duras críticas do seu, na altura, opositor Carlos Moedas. Sendo que este caso foi prejudicial para a sua campanha e consequente derrota nessas eleições? Acima de tudo, foi um caso lamentável que se passou, que houve conhecimento durante o meu mandato de que os serviços não estavam a aplicar de forma correta e de forma adequada aquilo que era a lei, no sentido de circunscrever a divulgação de dados estritamente às entidades com necessidade de o saber. Obviamente ficou totalmente demonstrado por processo de auditoria que nada disto tinha a ver com instruções do Executivo Camarário, pelo contrário, as instruções eram no sentido inverso, nada disto tinha a ver com o meu conhecimento, tive conhecimento pela comunicação social, mas é evidente que aconteceu no meu mandato, enquanto eu assumia funções como Presidente da autarquia, e acho que o grande lamento é precisamente esse facto de ter acontecido. Entretanto, tive ainda a oportunidade no meu mandato de adotar os procedimentos para o corrigir, para emendar os procedimentos que estavam errados e as práticas erradas e, no fundo, evitar que isso se pudesse repetir no futuro, cumprindo, aliás, a minha obrigação. Deixa-me aproveitar para lhe perguntar se pode ter sido mais prejudicial outro caso polémico da socialista Margarida Martins, à época Presidente da Junta de Arroios. Recordo que ela usou meios da Junta para fazer compras pessoais entre 2017 e 2021, comparando as duas eleições. Arroios foi logo a seguir ao Lumiar, a freguesia que perdeu mais votos na capital. Acha que foi prejudicial para a sua candidatura à Câmara? Eu tenho uma opinião clara sobre isso. É evidente que todos os casos de uso indevido de dinheiros públicos são, e bem, altamente penalizados pelos eleitores. Quero sublinhar que as eleições numa junta de freguesia ou nas freguesias são totalmente autónomas de eleição na Câmara Municipal de Lisboa e por isso a responsabilidade... Mas na altura a crítica foi que não se demarcou de forma suficientemente vincada das atitudes de Margarida Martins. Acha que foi uma crítica injusta? Eu acho, quer dizer, agora já interessa pouco, não é? Já passaram muitos anos sobre isso, mas creio que compreenderão o seguinte: quando as notícias saem e são publicadas, quando notícias desse teor saem e são publicadas na última semana de campanha eleitoral, 3 ou 4 dias do ato eleitoral, se a memória não me falha, devem sempre ser vistas com reserva, porque elas são sempre colocadas e aparecem sempre ao interesse de alguém. Aparecem sempre motivadas por alguém que naquele momento, para quem naquele momento é importante que essa notícia saia para prejudicar outras pessoas. E por isso, nesses momentos, é importante, não são momentos que permitam uma análise rigorosa, aprofundada das situações, são momentos de combate político e por isso era algo com que na altura houve a reação que foi possível ter, como digo, a 3 ou 4 dias de eleições e sem mais nenhum conhecimento de nenhum facto. Num contexto difícil, claro. Mas é assim, o que é importante sobre essa matéria é que deixar aos lisboetas é que cada um assume as suas responsabilidades pela gestão dos recursos. As juntas são totalmente autónomas da Câmara Municipal de Lisboa e agora as autoridades investigam o que têm a investigar. Vamos lá então para a terceira pergunta. Em que mês foi o Congresso do PS de 2021, o mês desse Congresso, em que Marta Temido recebeu o cartão de militante socialista das mãos do então secretário-geral António Costa? Maio de 2021. Agosto de 2021.
Agosto de 2020. Estava muito calor. Já agora, logo é que eu falhei. A pergunta sugerida pela Judite França e pela Vanessa Cruz era se o Dr. Fernando Medina sabia qual era a cor do vestido de Marta Temido. Não sei se seria mais fácil que o mês da realização desse congresso. Era a cor do casaco, a cor do blazer, Temendo eu que lhe pudesse causar algum problema de natureza conjugal, optámos por não fazer essa pergunta. Pronto, fizeram bem, porque eu também não sabia. Foi em agosto. Tem razão, não. Em maio foi o Congresso de 2018. Pois, daí a confusão. O senhor era um dos delfins de António Costa. Marta Temido, pergunto-lhe se Marta Temido ter ido agora para Bruxelas como eurodeputada e Pedro Nuno Santos ter perdido as legislativas, se abre aqui um caminho para Fernando Medina, futuro líder do PS. Não, o PS tem um líder que foi escolhido há muito pouco tempo, não há nenhum debate sobre a liderança do Partido Socialista. Isso é um tema que não existe. Dito isto, a atual líder parlamentar do PS e ex-ministra Alexandra Leitão entende que ela própria pode vir a ser secretária-geral e primeira-ministra, disse isso mesmo numa entrevista à Antena 3. Considera que a Alexandra Leitão pode ser uma boa candidata a primeiro-ministro? Eu, sobre isso, já aprecio a forma inteligente como põe exatamente a mesma questão de outra forma. Mas eu julgo que o tema da liderança do Partido Socialista está resolvido por bastante tempo e por isso não se coloca em causa a discussão das pessoas que são capazes. O Partido Socialista tem muitas pessoas capazes para o desempenho das mais variadas funções, que aliás já com provas dadas na governação, quer seja local, quer seja regional, quer seja também nacional e europeia, já agora. E por isso é um partido com muitos quadros e muitos valores ao serviço do país. Uma última pergunta, antes da pergunta a valer, e para lhe falar de uma teoria da conspiração que aponta no sentido da melhor coisa que aconteceu a António Costa foi aquele parágrafo da Procuradora-Geral da República, que esteve na origem da decisão de António Costa se demitir, porque libertou então o Primeiro-Ministro para ser candidato ao Conselho Europeu. António Costa é um sortudo, Fernando Medina? Não, isso é mesmo uma teoria da conspiração. Não cabe na cabeça de ninguém razoável achar que às vezes não valorizar a importância ou a violência que foi todo o processo que se passou, que leva à saída, à admissão do Primeiro-Ministro e à queda de um governo de maioria absoluta que ainda não tinha chegado sequer a meio do mandato para o exercício do mandato que os portugueses tinham confiado, ainda estava longe até do meio do mandato. E foi algo que considero que teve uma implicação muito profunda no nosso sistema democrático, na nossa democracia, vai ter impacto certamente nos muitos anos seguintes, alterou, no fundo, o processo eleitoral e político no nosso país de forma... Concorda com a Ministra da Justiça, Rita Alarcão-Ju, disse que é preciso pôr ordem na casa, um novo Procurador-Geral da República que o faça? Eu ouvi com atenção as palavras da Ministra da Justiça e tenho vários pontos que partilho com a Ministra da Justiça na interpretação, na leitura que a Ministra da Justiça faz da situação e das necessidades do futuro. Incluindo este? Não me quero pronunciar sobre em mais detalhe do que isto. Vamos então para a próxima pergunta. Tem 10 pontos, confirmas, Nelson? Tem 10 pontos. É isso. Está lançadíssimo. A quarta pergunta. Lembra-se do dia em que anunciou em conferência de imprensa o despedimento de Christine Romier-Weidner? Qual foi o dia? O dia. Podemos ajudar também. Ajudas valem mais do que errar, não se esqueça. Então está bem, então uma ajuda. 6, 7 ou 8 de março do ano passado? 8 de março. Foi dia 6. Pronto. As últimas escutas da Operação Influencer que dão conta de que António Costa ordenou ao então Ministro das Finanças, João Galamba, que demitisse a ex-CEO da TAP, vão fazer com que o Estado perca o processo de Christine Romier-Weidner, em que a gestora pede uma indenização de quase 6 milhões de euros? Ou acha que mesmo com estas escutas não há base legal para a pretensão de Romier-Weidner? De forma alguma, acho que é preciso contextualizar a frase que o Primeiro-Ministro tem. O processo relativamente à avaliação do que se passou na TAP foi determinado por mim
que tinha acabado de chegar, aliás, poucos meses antes ao Ministério das Finanças, numa auditoria que pedia à Inspeção-Geral de Finanças. Essa auditoria foi muito taxativa na sua conclusão. Todo o procedimento de despedimento e de pagamento dessa indemnização foi ilegal. A questão que se coloca é o que é que um membro do Governo faz quando tem um relatório da Inspeção-Geral de Finanças, uma das entidades mais respeitadas do nosso país, que nos diz que o processo foi conduzido de forma totalmente ilegal, não tinha base legal, o pagamento de 500 mil euros não tinha sustentação legal e, por isso, reverta-se todo o processo. E, por isso, à minha mesa chega uma de duas opções. Uma opção, não fazer nada, no fundo, fechar os olhos e dizer, pronto, cometeu-se aqui uma grande ilegalidade no valor de 500 mil euros, mas nada, não sei fazer nada, pronto, vamos lá tentar passar assim como se nada tivesse acontecido. A outra forma de agir é agir no sentido de, por um lado, obter a devolução do dinheiro indevidamente pago, o que foi feito prontamente, e, em segundo lugar, proceder à nomeação à destituição, neste caso com justa causa, com base na lei, daquilo que tinham sido as pessoas com responsabilidade nessa intervenção, e foi essa a opção que o Governo tomou. A leitura que foi feita... Nesse caso, Sim, a leitura que foi feita daquela escuta por parte de alguns comentadores e analistas é que o Governo estava na altura mais preocupado com a imagem do Executivo do que propriamente preocupado com o facto de poder ter sido cometida alguma ilegalidade ou um acto de gestão a menos próprio, que aquilo que prevaleceu foi a imagem do Governo e que, porventura, se o caso não tivesse vindo a público, a decisão poderia ter sido outra. Isto faz sentido? Não faz, porque isso é uma leitura descontextualizada do tempo e do que estava a acontecer. Mal o caso foi conhecido, foi por mim pedido e pelo então Ministro das Infraestruturas pedida uma inspeção à Inspeção-Geral de Finanças para saber este processo foi ou não foi legal. Porque uma coisa é nós discutirmos a ética, o sentido, o acerto de uma determinada decisão. Outra coisa é, quando estamos no Estado, discutir a sua legalidade. É porque a legalidade é prévia a tudo. Não se podem tomar decisões ilegais. Ponto. As decisões têm de estar todas conformes com a lei. E por isso a pergunta que foi feita à Inspeção-Geral de Finanças foi simples. Este processo correu de forma legal? A Inspeção-Geral de Finanças, com toda a sua autonomia e independência, concluiu de forma muito taxativa num relatório que é totalmente público, já era à época, tornou-se público à época e é público ainda hoje, que o processo tinha sido todo, não tinha nenhuma base legal. E por isso a questão que eu faço, devolvo a pergunta. Perante a confirmação pela Inspeção-Geral de Finanças de que o processo tinha sido ilegal, que não havia direito ao pagamento de indemnização, que a indemnização tinha que ser devolvida e que os gestores públicos tinham agido à revelia da lei, a minha pergunta é, algum português aceitaria, algum comentador que agora escreve ou que escreveu na altura, o que é que diria do Ministro das Finanças ou do Governo se não tivesse procedido à substituição do gestor? Ficou clara essa explicação. Fernando Medina, temos aqui uma última questão que eu espero que lide um bocadinho mais. Quantos pontos é que está com 10, não é? Está com 10. Pode igualar Pedro Santana Lopes, caso acerte esta pergunta. Sim. E acredito sinceramente. Eu acho que vai conseguir. Sim. Até porque esta pergunta apela mais ao lado bom da vida, se quisermos, ou se calhar nem tanto. Vamos lá ver. É conhecida a sua simpatia pelo Sport Lisboa e Benfica, confirma? Confirma. Quem é que foi o adversário do Benfica na final da Liga Europa na época 2013-2014? Como é que queria ganhar a Câmara Municipal de Lisboa, não sabendo estas perguntas de Lana Caprina sobre a vida do Benfica? Não. Isso aí, aliás, olha, esse comentário sobre a Câmara de Lisboa merece um reparo. Sabem qual foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de Lisboa que não era do Sporting? O primeiro que não era do Sporting? O primeiro. Eu acho que eu merecia 5 pontos. Se vocês não acertarem, eu merecia 5 pontos. Eu sei que Jorge Sampaio era do Sporting. Cruz Abcacis. Cruz Abcacis também. É Fernando Medina, então. É Fernando Medina, então. Resposta certa para nós. António Costa. Pois é. Eu acho que tenho direito aos 5 pontos. Não, mas temos aqui algumas hipóteses para que consiga responder. Bayern Leverkusen, Ajax ou Sevilha? Ajax. 2013-2014 foi Sevilha.
É a defesa do Beto, Miguel Videira. Beto defende E a defesa do Beto, penalti, eles vão sim, o encontro vai para grandes penalidades, 0-0 no final dos 90 e o tempo regulamentar, e depois nos penaltis o Sevilha venceu por 4-2. Fernando Medina já não estava a ver a partida nessa altura. Porventura, ainda sobre o Benfica, o senhor integrou a comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do clube. De facto, na altura gerou alguma, porventura muita polémica. Está arrependido de ter aceitado ver incluído o seu nome naquela comissão de honra? Vocês estão hoje aqui a pedir revisitar, acho aliás interessante, nós estamos a revisitar factos do tempo da Câmara Municipal de Lisboa. São factos, nós estamos a revisitar factos dos últimos 5 anos, porque fazemos 5 anos aqui no Observador. Sim, muito bem. Eu acho que na altura isso gerou coincidiu, não é, com os problemas judiciais que houve relativamente ao Sport Lisboa e Benfica. É evidente que acho que se deve separar o que foi o reconhecimento do grande progresso que o Benfica fez do ponto de vista organizativo e desportivo durante a liderança do Luís Filipe Vieira, do que são as questões judiciais, que são as entidades competentes que cabem apurar e que trataram delas. Fernando Medina, eu gostava só de lhe fazer mais uma pergunta e de saciar aqui a minha curiosidade em 20 segundos possível, porque já ultrapassámos o nosso tempo. Eu gostava de perceber como é que nascido e criado na cidade do Porto se torna adepto do Benfica. Porque isso aliás mostra como muitas pessoas não conhecem bem a cidade do Porto. Porque há muitos benfiquistas na cidade do Porto, não é? Até à minha geração, melhor, só a partir da minha geração é que começa a haver uma grande mudança relativamente à presença e ao peso do Futebol Clube do Porto. Porque é evidente que o Futebol Clube do Porto é um clube com uma forte presença na cidade, mas só a partir de Pedroto e de Pinto da Costa é quando começam aquelas sucessões de vitórias, dos tris, dos tetras, dos pentas, que eu como benfiquista tanto sofri na cidade, é que de facto há uma mudança muito grande de ver muitos jovens que começaram a aderir e o Porto cresceu muito. Até essa altura o Benfica tinha na cidade do Porto um peso muito significativo. Mas sempre foi do Benfica ou fez a mudança do Boa Vista para o Benfica? Não. Sempre foi do Benfica. Embora eu ia ver os jogos do Boa Vista e fui sócio do Boa Vista. E do Salgueiros. Eu sabia que havia aí uma ligação. Não, vou só explicar, tem uma razão muito simples. É que o Boa Vista tem o estádio, o clube, é precisamente em frente à minha escola secundária. Então era do... É do outro lado de Rezende, pois. Clara de Rezende, exatamente. E por isso eu ia aos treinos, jogava ténis, e obviamente ver todos os jogos do Boa Vista e via, aliás, como aquilo era muito, muito animado, nomeadamente os Boa Vistas Salgueiros e o Porto eram sempre jogos muito animados naquele tempo. Muito bem, Fernando Medina. A partir daí o Porto tornou-se hegemónico. É verdade. Fernando Medina, nosso convidado na Comissão de Inquérito, uma segunda edição especial aqui na Tarde Política. Muito obrigado pela disponibilidade. Leva 10 pontos, não é de todo das piores prestações na Comissão de Inquérito, mas quem é que fez 20? Hugo Van der Ding, que fez hoje 20. Normalmente os políticos que têm vindo às manhãs 360 têm-se ficado pelos 17, por isso não há assim uma grande diferença. Muito obrigado por esta presença na Comissão de Inquérito. Bom resto de dia. Muito obrigado, Fernando. Parabéns ao Observador e a todos vocês. Obrigada.